começarmos. Eu vou pedir o pastor Lair, por gentileza, pastor Lair, se eu possa estar orando, buscando o favor de Deus para esse nosso bate-papo aqui. Está fechado o microfone, tá? Aí. Senhor, obrigado por mais esse dia de vida que o Senhor nos concedeu. E diante desse momento, eu quero apenas pedir que o Senhor dê sabedoria diante das dúvidas que temos. Possamos, nessa reunião, Senhor, saná-las, possamos ajudar os nossos seminaristas, principalmente o Victor Rodrigo, que faz parte do meu ministério. Estamos necessitando que ele conclua também esse curso. Diante disso, abençoe a todos os pastores que estão presentes, abençoe a vida do pastor Davi, diante do seu trabalhar no TET. Ele consiga, Senhor, diante do seu trabalho, estar nos ajudando como união. E dessa forma também abençoe a direção do FIC, pastor João. Possamos continuar dessa forma, diante dessas reuniões, buscando um crescimento, tanto na questão de comunhão, Amém. também na questão espiritual que eu peço. Amém. Amém. Então, pastor Davi, eu lhe passo um pouco a palavra, depois, para o senhor explicar um pouquinho o funcionamento desse curso. E aí, depois, então, certamente aqui os colegas irão fazer algumas perguntas, aí o senhor vai respondendo de acordo com a pergunta vão surgindo, tá bom? Tranquilo, A palavra é sua, meu querido. Irmãos, graça e paz, é uma alegria, é um prazer estar com os irmãos, conhecendo os novos irmãos aqui. Não é? Já descobri que o pastor Laí tem família aqui no Nordeste. Eu sempre, às vezes, pastor Laí, quando eu vou pregar em uma igreja aí do Sul, e eu faço algumas perguntas, eu digo, irmãos, tem algum nordestino aqui? Então, geralmente, 25% levanta a mão. Eu digo, tem parentes aqui desses nordestinos, aí vai mais uns 50%. Eu me sinto muito em casa. Inclusive, pastor Davi, eu gostaria de deixar à sua disposição. O pastor vir aqui para São Paulo, quiser encontrar a guarida, pode entrar em contato comigo que nós teremos muito prazer em hospedá-lo. Eu sei que o pastor vai ter um hotelzinho 5 estrelas para ficar, mas de repente, né? Quem sabe? Pastor Laí, eu já lhe agradeço e recíproca é verdadeira. Quando quiser vir aqui a João Pessoa, por favor, viu? Aqui a gente também, eu lhe garanto uma semana aqui de dormida, comida. Agora, depois de uma semana, o irmão tem que pagar, que eu não aguento não, porque eu sou pobre. Aí... Brincadeirinha, mas o irmão qualquer dos irmãos, não só o irmão pastor Laí, mas qualquer irmão que nos precisar de nós aqui de João Pessoa, nós teremos o prazer em receber os irmãos aqui com muita alegria. Obrigado. Meus queridos irmãos, olha só, nós sabemos que podemos assim dizer, a nossa teologia tem sido sofrida por um tempo. Parece, eu não sei os irmãos, mas parece que a safra dos vocacionados tem diminuído a cada ano. Eu não sei na igreja dos irmãos, mas na minha igreja tem apenas um rapaz que deseja ser pastor. Está até me ligando agora, eu não vou nem atender. Né? Betânia, só um minutinho, irmãos. Betânia, vem cá, por favor. Betânia, atende Tierson aqui, diga que eu estou numa reunião. Atende Tierson aí, diga que eu estou numa reunião, daqui a pouco ele pode ligar. Sim, queridos, então, parece que a safra de vocacionados tem diminuído a cada ano, não é? E os nossos seminários têm sofrido muito, muito mesmo. E nós não temos mais. Agora, isso não é só um problema nosso. Isso é um problema hoje de todas as denominações históricas do nosso país. Eu dei aula em vários seminários aqui, o seminário onde eu terminei, que é o Betel, um seminário muito famoso, até no Brasil, ele está no Brasil todo. Não é? Na época que eu ensinei nesse seminário aqui, assim que terminei o curso, tinha mais de 300 alunos, mais de 100 alunos internos. Eu dei aula a argentino, a uruguaio, a paraguaio, a mexicano, a africano, a japonês. Não é? Mas hoje, esse mesmo seminário, hoje o número de internos é muito pequeno.
não é? E o número de seminaristas diminuiu muito. Então, não é um problema nosso, é um problema das igrejas históricas do Brasil. Não é? A nossa denominação tem sofrido um pouco, por quê? Porque nós temos 2 seminários, um no Rio, outro em Recife, não é? E, infelizmente, não sei se faltou estratégia ou condições, os nossos seminários eles ficaram só no Rio e Recife, não é? E não abriram, vamos dizer assim, polos ou extensões necessárias para alcançar os nossos vocacionados. Com isso, o que acontece? Houve uma explosão de abertura de seminários por todo o Brasil, e esses seminários terminaram abarcando muitos da nossa denominação. E hoje nossos seminários, o de Recife e do Rio de Janeiro, estão com muito poucos seminaristas. Bom, acho que há 9 anos atrás, eu não sei se os irmãos podem lembrar, mas houve uma assembleia em que levaram uma proposta para que os nossos seminários buscassem o reconhecimento do MEC, onde foi aprovado o projeto, né? O problema é que os nossos seminários, irmão, nem pessoas jurídicas são. Eles trabalham com o CNPJ da USCB. Como é que um seminário pode buscar reconhecimento do MEC quando nem estrutura tem? Não tem, não é nem pessoa jurídica, mas não é só isso. Há os pré-requisitos do MEC. Hoje os nossos seminários precisam passar por uma reforma profunda para que contemple os pré-requisitos do MEC. O seminário tem que ter rampas, tem que abrir as portas para cadeirantes, tem que ter sanitários apropriados para pessoas paraplégicas e por aí vai. Então, há muitas dificuldades. Quando nós assumimos o DET, ficamos sabendo dessa busca, e tem um colega nosso, pastor, que ele é dono de uma faculdade, a Faculdade Maciço do Baturité, em Fortaleza. Nós tivemos lá, é muito bem estruturada, todo ano recebe nota 4 e 5 do MEC, que são as maiores notas, não é? E entramos em contato com eles, que já tinha alguns irmãos entrado em contato com eles, mas não tinha dado certo. Mas aí nós, conversando com eles, eu conversei logo com a diretoria da USCB, porque não tinha condições de fazer uma parceria com os nossos seminários, porque eles não são pessoas jurídicas, e essa parceria só dava certo com a USCB. A USCB topou com a sua diretoria, então nós tivemos essa reunião com o presidente e o dono dessa faculdade e a sua diretoria. E nós colocamos, irmão, 3 condições para podermos fazer esta parceria. A primeira condição é que o currículo seria o nosso. Então, o currículo dele ia entrar no nosso, não o nosso no dele. Por quê? Porque o bacharel de teologia deles era profissional, não visava os vocacionados, não visava as igrejas, mas era uma teologia voltada para o profissionalismo. E o nosso currículo hoje, nós mudamos o nosso currículo, e o nosso currículo hoje ele contempla o preparo do evangelista, do pastor e do mestre, que também era um problema nosso, que o nosso currículo anterior ele só visava mais a pessoa do pastor. E eu acredito e eu entendo, pode ser que eu esteja enganado, que isso é um dos motivos também da nossa denominação não ter crescido. Por quê? Porque não preparava os evangelistas. E quem planta a igreja são os evangelistas, mas se esses não estiverem preparados, não souberem como começar uma igreja, estruturar uma igreja, organizar uma igreja, fica difícil. Então, hoje nós temos o nosso bacharel hoje, o nosso currículo, ele prepara o evangelista, o pastor e o mestre. Bom, então o primeiro pré-requisito que eu coloquei para o presidente da faculdade é que o currículo seria o nosso. Segundo pré-requisito que eu coloquei, ou segunda condição, é que os professores seriam os nossos. E a terceira condição, eu pedi 70% desse negócio. Aí ele estranhou, olhou para mim e perguntou se eu queria ser sócio. Eu disse, quanto é a sua faculdade? Brincando com ele, claro, né? Mas aí chegamos a 50%, que era o que a gente queria mesmo. Então, aí, diante disso, nós firmamos essa parceria. Eu pedi para eles construir a minuta como é que a minuta que viria o contrato desse
dessa parceria, ele mandou a minuta, nós passamos pelo jurídico, mudamos algumas coisas e foi tudo bem. Então, começamos essa parceria agora este ano. Estamos com 2 turmas. Uma turma pela manhã, não é, que funciona de segunda a sexta, e uma turma no final da semana de bacharel que funciona no sábado, aliás, na sexta-noite, no sábado pela manhã e sábado à tarde. Estamos com a média de 35 alunos. Então, estamos aí nesta parceria, não é, com esses 35 alunos. O pastor Josias, que está aqui, tem me ajudado muito, graças a Deus pela vida do pastor Josias, e não cobra salário nenhum, isso é que é a bênção. Não é? Pois é. E João também tem nos ajudado também. Décio é professor nosso também, vai ensinar nesse bacharel, em nome de Jesus. E também pedimos para esta faculdade nos oferecer uma pós-graduação para preparar os irmãos, os professores que tinham graduação, mas não tinham pós-graduação, para que eles ensinem na nossa graduação. E aí nós abrimos uma pós-graduação de docência do ensino superior, né? João foi aluno nosso, eu também fui aluno, Décio foi professor nosso e outros colegas nossos, né? E terminamos essa pós-graduação agora, fazendo em 6 meses, tendo 2 aulas por mês. Então, e tem outra turma que está continuando, que essa turma é de 14 meses, de 12 a 14 meses. Bom, e estamos funcionando. E agora, no meio do ano, nós iremos abrir outra turma, desta feita à noite, que vai funcionar todos os dias à noite, de segunda a sexta-feira à noite. Né? E também estamos oferecendo, também, em parceria com a faculdade, uma pós-graduação em psicopedagogia, que é até uma profissão. Então, irmãos, estamos trabalhando, estamos lutando para que as coisas continuem. Estamos bem, graças a Deus, os alunos são bem interessados, não é? E estamos nessa caminhada. E de modo que a nossa contribuição aqui na reunião dos irmãos é oferecer esse curso para os irmãos trabalharem com suas igrejas, se porventura tiver algum vocacionado, não é, que deseje ingressar. Agora, irmãos, olha só, uma coisa que eu queria motivar os colegas aqui era que motivasse os nossos alunos a fazer o curso conosco. Por quê? Porque, irmão, nós estamos numa situação, podemos até dizer assim, numa crise teológica muito grande na igreja brasileira. Então, tem chegado a nós muitas teologias emergentes, e nós todos sabemos aqui que nós fazemos parte de uma denominação que ela é ortodoxa, ela é conservadora, não é? E, infelizmente, com essas teologias emergentes aí, vez por outra, a gente é surpreendido com algumas matérias que são liberais, né? E vemos, às vezes, alguns colegas que, menos avisados, porque... Eu estava mentindo. Porque todos nós somos influenciáveis também, é natural, às vezes, a gente desaperceber um pouco e, às vezes, a gente toma alguma coisa contaminada sem saber. E isso, irmão, pode trazer muitos problemas para a nossa denominação. Segundo lugar, é que a gente precisa fortalecer, irmãos, a nossa teologia e o nosso ambiente teológico. Não é? É evidente, irmãos, que se a gente tiver vocacionados, treinado por nós mesmos, dentro da nossa teologia conservadora, ortodoxa, não teremos problemas lá na frente. Não é? Nós sabemos que, como denominação que somos, nós somos, hoje existe muito forte na nossa denominação praticamente 3 linhas. Né? Nós somos arminianos, calvinistas e alguns neo-ortodoxos. Eu, honestamente, eu vejo que dá para caminhar junto. Por quê? Porque todos esses 3 são ortodoxos. Tanto calvinista, como arminiano, como neo-ortodoxo, eles são, na sua base, ortodoxos, não é? Agora, não dá para a gente trabalhar com gente liberal, que pense, que desconsidere a autoridade e a veracidade do texto sagrado, não é?
Então, irmãos, a nossa luta não é pequena, é grande, porque também parece, eu não posso afirmar, porque seria demais, mas às vezes nós temos a impressão que alguns colegas nossos, eles fletam com o liberalismo teológico, e é muito complicado. Agora mesmo eu tive denúncia de um seminário nosso, onde um colega estava ensinando lá a teologia liberal. Graças a Deus, a pessoa que está na frente do seminário falou com essa pessoa, disse que nós não pensávamos assim e dispensou esse professor. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque as coisas são complicadas e estão complicando cada vez mais. Não é? Então, de modo, irmãos, que nós estamos nessa luta, nessa labuta teológica, somos acusados até por alguns de não termos uma linha teológica, não termos uma segurança teológica, e a gente está querendo trabalhar essas coisas para que a gente tenha um norte. É muito ruim, irmãos, quando você passa 30, 20, 10, 15, 20, 30 anos numa igreja, você faz um belo trabalho de alicerçamento e chega outro colega e vai trazer ali uma tempestade cerebral na cabeça dos irmãos, ensinando coisas contrárias ao que o irmão ensinou. Isso é muito ruim. Isso daí divide igreja, enfraquece igreja, e é muito complicado. Então, é um problema, parece que existe entre nós, que dá para se resolver. Agora precisa de luta, e a gente precisa que os colegas abracem esta causa, não é? Para que a gente possa, lá na frente, garantir lá na frente uma boa igreja congregacional para nossas filhas, nossos filhos, nossos netos e bisnetos. Então, irmãos, em síntese é isso. E os irmãos fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta, e nós estamos aqui, na medida do possível. Se eu não souber responder, eu passo para Décio, Décio passa para Josia, Josia passa para Carla, e uma mão lava a outra, e todo mundo dá um banho geral. O pastor Davi, como vai ser... Desculpa aí, tem alguém? Não, eu queria falar, pastor, pode seguir, pode seguir. Não, eu queria saber como seria essa migração. Por exemplo, a pessoa já está estudando, está na metade de um curso aqui, EAD, e ele quer migrar para essa faculdade. Como seria feito isso? Obrigado pela pergunta, Carlos. Carlos, olha só, veja bem. Primeiro, eu quero deixar muito claro para os irmãos que, por causa dessa crise teológica que está havendo no Brasil, o DET ele está com muito cuidado, porque, observe, irmãos, o DET ele é responsável pela teologia da denominação. É o que a lei diz. Então, a responsabilidade é muito grande. Então, eu quero deixar muito claro uma coisa aqui. Veja bem, a Junta Geral aprovou o módulo EAD, mas só aprovou esse módulo EAD para essa parceria. Então, veja bem, não aprovamos o módulo EAD para qualquer outra faculdade ou qualquer outro seminário. Só os seminários da denominação e essa parceria com a... Por quê? Porque até então não era aceito a EAD, o módulo EAD. Mas devido à pandemia, e essa questão da pandemia, não teve jeito. Então, o módulo EAD foi a única maneira de continuarmos os nossos estudos. Então, a Junta Geral, com muita sabedoria, o DET fez o projeto e levamos para a Junta Geral, e a Junta Geral aprovou. Mas é bom que a gente já explique, Carlos, que nenhuma outra EAD vai ser aceita na denominação, a não ser esta. Agora, o irmão fez uma pergunta muito interessante. De repente, irmãos entraram em outra faculdade, EAD, outro seminário, módulo EAD. É bom que esses irmãos saibam que esses cursos dele não irão ser aceitos na denominação. Por quê? Porque esse cuidado que nós temos agora na teologia da nossa denominação. Agora, o que fazer se esses irmãos quiserem migrarem? Preste bem atenção. Como o nosso curso agora é reconhecido pelo MEC, então o MEC, preste bem atenção, o MEC ele não existe mais a convalidação, e o MEC também não aceita que a graduação considere matérias de uma faculdade que ela seja livre. Agora, se a faculdade que os irmãos estão fazendo é uma faculdade reconhecida pelo MEC, então, se pagou alguma matéria lá da área teológica, então nós iremos avaliar.
vamos avaliar o conteúdo que ele estudou. Se o conteúdo que o irmão lá estudou se compatibilizar com o nosso conteúdo, não tem problema. Não tem problema nenhum. Então, a gente, com certeza, porque vem de uma faculdade. Agora, se o conteúdo que ele aprendeu lá for um conteúdo liberal, aí nós não podemos aceitar. Ele vai ter que pagar a matéria. Por quê? Porque o nosso, vamos dizer assim, o DET, zelando pela teologia conservadora ortodoxa, que é a que nós defendemos, veja bem, ela não pode permitir conteúdos esquisitos, estranhos da teologia liberal. Não estou dizendo que está acontecendo, Carlos, estou só explicando como é que é. De repente, os irmãos estão fazendo estão fazendo um bom seminário numa boa faculdade conservadora, sem problema algum. Mas funciona dessa forma. No entanto, também tem que entender isso, que o MEC, por ter fechado a porta da convalidação, o MEC não permite que se possa aproveitar matérias de seminários ou faculdades livres, que não é reconhecido pelo MEC. Então, se for o caso, se os irmãos estiverem numa faculdade ou no seminário que não é reconhecido pelo MEC, então não tem como aproveitar nada, eles têm que começar tudo. Entendeu? Tem que começar tudo. No entanto, observe, se estiver fazendo num seminário ortodoxo, conservador, de uma boa teologia, a gente ainda faz o seguinte: os professores consideram as notas. Então, ele não vai precisar fazer avaliação. Agora, ele vai ter que assistir às aulas. Ele tem que assistir, no mínimo, 70% das aulas. Por quê? Porque no modo EAD, como a gente está aqui nesse caso, então tem que ser registrada a presença da pessoa, pelo menos em 70% das aulas. Por quê? Porque qual é a diferença hoje entre o ensino do modo EAD para o presencial? Simplesmente a questão física, porque, observe, eu estou falando para os irmãos aqui, estou dando conteúdo, vocês estão ouvindo, vocês interagem comigo, não tem dificuldade alguma. Pelo contrário, o modo EAD, irmão, vem revolucionar para melhorar. Por quê? Porque eu estou na minha casa, estou bem à vontade, vocês estão na casa de vocês bem à vontade, eu não precisei ir até São Paulo, vocês não precisaram vir até a Paraíba, isso daí a economia, isso minimiza os custos, não é? Então, o modo EAD, irmãos, ele veio para ficar. E todos esses cursos, irmão, que são teóricos, seja universidade, seja faculdade, vai funcionar lá daqui a pouco só modo EAD. Porque é cômodo, é mais barato, tá entendendo? E é muito mais simples nas questões. Por outro lado, muita gente está enganado pensando que o curso, a qualidade diminui. A qualidade aumenta. Aí é que está, a qualidade aumenta porque a cobrança é maior, onde o aluno vai ter mais tempo também de estudar. Isso vai depender de professor, entre professor e aluno, onde não se perde nada, só se ganha. Uma outra coisa também que sempre questionam é se a questão do internato. Mas o internato não é um melhor preparo? Eu acho que não, irmão. Sabe por quê? Porque, veja bem, somos pastores. Se a gente tiver seminaristas no modo EAD, ora, eles têm que fazer o estágio. No estágio, você vai preparar ele. Olha, no estágio você pode usar esse seminarista no meio da semana para visitação, para dar estudo bíblico, para evangelização, para aconselhamento. O estágio dele vai ser muito melhor e mais frutífero para a igreja e para você. Outra coisa, o pastor que está tutorando pode marcar toda semana um dia para conversar com esse seminarista, saber como é que ele está, como é que estão as aulas, responder as perguntas dele, também trabalhar, né? Então, tudo melhora no modo EAD. Então, Carlos, eu aproveitei sua pergunta e estiquei um pouquinho, né? Mas eu não sei se eu consegui responder o irmão. Respondeu, Carlinhos? Eu gostaria de entrar nessa questão, porque basicamente é por esse motivo que tanto eu como o presbítero Rodrigo estamos participando da reunião. Se você me permite. Vai falar, pastor. Pastor Davi, assim, o presbítero Rodrigo está aí nos acompanhando, para mais detalhes com relação a isso. O presbítero Rodrigo, já há alguns anos, nós estamos assim, trabalhando essa questão ministerial dele. Porém, assim, aqui em São Paulo existe o IBP, o pastor conhece, Instituto Bíblico de São Paulo,
que era do pastor, me ajudem aí, que o nome, Jair Pintor. E esse seminário ele sempre foi reconhecido pela nossa união como seminário da forma como o pastor disse. Ele tem algumas matérias, se eu não me engano, ele já tem 2 anos concluído lá, porém, com essa questão toda que aconteceu da pandemia aí, além de ter uma paralisação, agora está difícil o retorno de turmas no seminário, e ele está tendo essa dificuldade. E esse é um dos motivos que nós nos interessamos por essa questão do EAD. Porém, pelo que eu estou vendo o pastor explanar aí, ele vai fazer tudo de novo. Essa que é a minha dúvida. Então, entendi toda a questão que o pastor colocou, porém, existem alguns casos que a pessoa ela vai ter que retornar do zero. E aí já são 2 anos que se passaram, faltaria 2 anos, e isso daí vai se acrescentar mais 2 anos. Então, a minha dificuldade, inclusive, se o Rodrigo quiser depois dar o relato das dificuldades que está acontecendo, e até da forma que ele tem procurado caminhar até aqui, talvez mudaria, mas a nossa intenção em participar é nesse caso. Eu tenho ele, hoje tenho em vista mais 2 irmãos ali, que a gente está trabalhando ainda a questão do material, um ainda é um jovem, ainda, mas também já tem visto nesse sentido, e outro irmão lá que a gente também já tem tentado trabalhar nesse. Mas o caso hoje, que eu gostaria de estar, nós gostaríamos de estar tendo já uma solução, seria do presbítero Rodrigo, para ver de que forma nós não estar caminhando nesse sentido. E outra pergunta também, depois eu gostaria, sabe, pastor, esse curso de psicopedagogia, que isso já me interessou pessoalmente, mas esse é um outro caso. Eu gostaria, não sei se o Rodrigo pode acrescentar alguma coisa, Rodrigo? Sim, sim. Graças a paz, irmãos. Amém, Rodrigo. Pastor Davi, eu até pedi para Carla, né, fazer um levantamento da grade que eu tinha concluído lá no IBB. Deu 680 horas, né? Certo. Ainda ela ia fazer alguns levantamentos lá, algumas coisas nesse sentido. E foi como o pastor Lair tem comentado, a dificuldade que a gente está tendo em voltar lá está sendo, primeiro, pela pandemia, é um pouco complicado para ter a questão presencial lá, não conseguiu, e o online não está fechando turma, né? Então, às vezes, não tem como manter uma turma com um aluno, né? O senhor sabe muito bem disso daí. Sim, sim. E nisso, geralmente são 8 aulas, né? Então, às vezes dá 1 mês, 2 meses, então não está conseguindo fechar turma, né? E quando realmente surgiu essa oportunidade aí nesse intuito mesmo que a gente já tinha de fazer isso, né? Mas foi o que eu também entendi, né? Parece que não teria que ter um recomeço diante disso, né? Rodrigo, deixa eu fazer alguma pergunta a você. Você já está lá há quanto tempo nesse seminário? Pastor, se for juntar aí, dá de 1 ano e meio a 2 anos, mais ou menos. Porque no Mas começo... você só pagou até agora 600 e poucas horas aulas? Porque lá como é que funciona? Algumas aulas você foram... sabe me dizer, você sabe me dizer o curso todo, quantas horas aulas são? Você sabe me falar? Deixa eu ver se eu tenho aqui no e-mail que a Carla chegou a me passar. Uhum. Porque assim, quando o Rodrigo procura, pastor, o IBB, inclusive, foi onde eu me formei. E a maioria dos pastores que estão participando dessa reunião também participaram. Uhum. E a grade ela foi aceita pela União. Sim, a União aceitou a grade que nós fizemos, e sim. tanto é que hoje estamos aqui, pela graça de Deus, também, né, tendo essa ascensão pastoral. Porém, pelo que eu estou entendendo, isso está também se excluindo na denominação. Pelo que eu estou percebendo, esse seminário também não vai ser mais reconhecido. E aí também eu coloco em questão o seminário que existe aqui em São Paulo, que é da União, que é o eu estou me dando um branco, BK. o IBK. Então, assim, o IBK para nós aqui, isso já é debatido na nossa associação, porém o pessoal continua entendendo que não, mas ele é muito inviável para muitas pessoas. Eu sei que o João ele vai dizer, mas o pessoal aqui de São João foi lá, fez. Eu sei, eu acompanhei, porém nem todo mundo
tem a mesma disposição, e é um seminário que ele está deslocado do centro de São Paulo, as aulas é só de sábado, então é um seminário que para nós é muito complicado. O Rodrigo, por exemplo, ele não tem como fazer IBK, porém o IPB sempre foi aceito pela denominação. E pelo que eu estou entendendo agora, nem o IPB mais vai ser aceito. Então, fica bastante difícil isso. Rodrigo, você tem aí quantas horas aulas? Eu tentei levantar aqui no e-mail, não consegui ver. A Carla não pastor chegou a me Laí, passar, pastor. Eu lhe entendi perfeitamente. Agora, olha só. Foi aprovado, pastor Laí, na Assembleia atrasada, que seria agora 2.700 horas aula. Então, com isso, muitos seminários de fato vão ficar de fora. Porque agora são 2.700 horas aulas e são no mínimo 150 créditos. Então, veja bem, com isso, daí, antigamente acho que era até 1.700, era 1.800 horas aula, ou seja, você podia fazer até o ministerial, você podia fazer o ministerial, não fazia o bacharel, e poderia ser consagrado pastor. Agora não pode mais, porque na Assembleia Geral decidiu que é 2.700 horas aula. Então, por isso que eu perguntei ao Rodrigo. Só que pelo que o Rodrigo falou, que ele já está lá 1 ano e meio, não é isso, Rodrigo? Deu 1 ano e meio, que a gente começou, 1 ano e meio, ele parou... ele pagou 600 e poucas horas aulas, com certeza não vai dar 2.700 horas aulas no final. Não é isso, pastor. Inclusive, assim, essa questão desses créditos, nós não éramos em associação ainda. Sim. Região. Não, só porque o pastor entende. Nós éramos de região. Participamos de uma assembleia, não me lembro, acho que foi lá no Espírito Santo, se eu não me engano. E nós levamos uma proposta, inclusive proposta da redução dessa grade, que aqui em São Paulo nós não conseguíamos atingir de forma nenhuma essa grade. Precisava ir para o Rio de Janeiro para fazer. Então, nós temos feito uma proposta, e essa proposta teve essa diminuição. Na época, não lembro se foi para 1.700, 1.600, porém, agora, depois, como o pastor está dizendo, retornou tudo novamente. Quer dizer, verdade. Foi feita uma questão... Quando eu comecei o IBB, pastor, foi 1.700 que a Carla tinha falado. Então, quando nós levamos essa proposta, a gente teve uma intenção, não de uma abertura liberal, como o pastor disse, mas de ajudar as pessoas que têm um chamado, que têm uma projeção nesse sentido. E foi entendido dessa forma, e foi aceito, e foi reduzido. Porém, depois aumentaram quase mais de 1.000 horas em cima. Então, são coisas que nós aqui, eu não consigo entender isso. Eu, dentro dos meus 62 anos, eu tenho quase 25 anos de ministério, porque eu fiquei relutando durante muito tempo, e uma das coisas é tudo isso que nós estamos discutindo aqui, né, toda essa questão que eu me perdoe, aqui de São Paulo me conhecem, sabem da minha clareza diante de todas as coisas. Eu acho que nós como denominação, em algumas coisas nós somos muito exigentes, e isso às vezes não quer dizer zelo. Então eu nunca aceitei muito, eu nunca compreendi muito essas coisas, né? E agora eu percebo que a questão ficou pior do que estava. Então, assim, graças a Deus eu já passei por tudo isso. Mas esses 2 meninos que estão para comer, o próprio Rodrigo, eu falo, cara, foram 2 anos que não serviu para nada. Então, não serviu para nada, graças a Deus. É meu braço direito, meu braço esquerdo, as minhas 2 pernas no Itaim Paulista. É uma pessoa, Deus tem ministério lindo pela frente, e a pessoa que me ajuda tremendamente nesse sentido. Então, ele não perdeu tempo com relação a isso. Mas imagine aí, né? Numa expectativa de mais ou menos uns 2 anos se tornarem aí 4 anos. Então, é isso que a gente fica um pouco entristecido, e desculpa da clareza da forma que estou falando. Mas eu acho, pastor, principalmente o pastor como diretor do DEC, a gente precisa rever algumas coisas dentro desse tipo, pastor, sabe? Não é questão de... Eu acho que zelo demais acaba exagerando, e é uma coisa muito complicada. Nós aqui de São Paulo, a gente tem uma dificuldade muito grande desse sentido, né? Às vezes desestimulam os nossos seminaristas, estimula quando a gente conversa sobre essas coisas, e a gente vê pessoas aí que têm um potencial tremendo encontrando dificuldade nesse sentido. Então, sei lá, pastor, de repente, aí o pastor Carlos, né, que hoje está à frente aí dessa secretaria, a gente tentar ver alguma coisa aí nessa questão de dar uma, né,
ajudar um pouquinho a galera aqui de São Paulo, porque realmente 2.700 horas, eu acredito que você tá... Eu entendo Bom, mas daí a gente precisa resolver o problema do Rodrigo, né? Pastor Laí, eu entendo o senhor perfeitamente. E a gente sabe, pastor Laí, que quando a gente trata da obra de Deus, o importante é uma coisa chamada vocação. Sim. E a vocação quem dá é Cristo. Ele chama, é Ele quem lhe chama. É tanto, pastor Laí, que eu tenho lutado, o pastor José aqui, para que a gente aprove o que a gente chama de uma lei de excepcionalidade. O que é isso? Porque a gente sabe que tem irmãos que têm a vocação pastoral, mas ele não tem condições de ir nem para um seminário. Às vezes ele vai para um interior ou um local e ele evangeliza, ele discipula, ele organiza, ele é um pastor. Ele quebra pé. Isso é o que vale. E que tem gente que tem vários títulos que não é pastor. E tem o título de pastor e vai só atrapalhar e bagunçar o coreto. A gente sabe disso. Agora, gente... Desculpa. Então, tudo bem, tranquilo. Só quer falar, pode falar. Não. Dentro do que o pastor está falando, é porque depois do raciocínio, 62 anos, aí a gente já está queimando um óleo. Tá? Então, até dentro do que o pastor está falando, eu não digo nem tanto a um extremo ao outro, mas assim, sim. A gente vê algumas denominações pentecostais que às vezes a galera, dentro daquilo que o pastor falou, existe essa questão, a pessoa está lá quebrando pedra, a pessoa está lá, né? Isso me lembra até uma vez, quando a gente foi para Guarapari, uma conversa com o pastor Josué, eles foram ordenar um pastor, inclusive aí na Paraíba, se não me engano, e ele estava contando esse caso, aí ele falou que foram lá, ordenaram o pastor ia ficar na igreja, aí ele foi convidado para almoçar na casa de uma senhorinha, membro da igreja. Aí ela, no almoço, falou para ele, vocês aprovaram? Ele vai ser pastor da igreja aqui? Ah, tá, mas vocês vão embora? É a gente que vai ter que ficar aqui com esse pastor? Então, sabe, são algumas coisas assim que a gente realmente, eu principalmente, o pessoal de São Paulo sabe disso, eu sempre lutei por isso, eu sempre batalhei por isso, né, para que a gente tivesse essa questão que o pastor está falando, né, de olhar realmente a vocação, o camarada bom, colocar o cara para trabalhar, e aí às vezes a gente encontra dificuldades toda essa questão, e infelizmente o único termo que a gente usa é burocrático, né, e a gente fica aí, às vezes nas nossas igrejas aí tem joias, né, que a gente precisa por ir lá, mas diante dessas coisas aí a gente acaba, às vezes, até perdendo, né, porque aí a pessoa ela passa a frequentar uma boa igreja, né, uma linha mais pentecostal, e aí dentro daquele brilho que ele tem, daquele trabalho que ele tem, daquela unção que ele tem, ele é ungido pastor, né? E aí lá ganha, trabalho, e a gente faz um bom trabalho, aí lá ganha, e aí a gente ainda critica, não, foi para lá, tá, vem aqui, senta aí, ó, pastor. Mas aí tá, né? Não, eu entendo, pastor Laí, perfeitamente o senhor, né? O senhor está coberto de razão, né? O que é que acontece? São leis que se aprovam e muitas vezes sem raciocinar, sem pensar, sem ponderar, e a gente entra nessas dificuldades. O senhor está coberto de razão, eu entendo o senhor perfeitamente. Agora Rodrigo, olha só, onde o irmão fez, então é reconhecido. Muitos pastores já foram ordenados. Então, isso daí tem o que a gente chama de jurisprudência. Então, nós não podemos hoje menosprezar esse seminário, absolutamente. Devido a isso, Rodrigo, existe uma coisa interessante. Qual é? É que tem condições do irmão entrar e a gente considerar as notas das matérias que o irmão já pagou. Então, as matérias que o irmão já pagou, as notas podem ser consideradas. Então, o irmão não precisa. Agora, infelizmente, pastor Laí, nós não podemos deixar de exigir que ele assista às aulas, por quê? Por questão do MEC. Então, o MEC fechou a porta para isso aí, entendeu? Então, a gente não pode levar em consideração as matérias pagas de uma escola livre, não é? Ele tem que assistir às aulas. Agora, Rodrigo, a outra coisa também, viu, pastor Laí? No mês de férias, Rodrigo, você pode pagar 2, 3, 4 matérias se você quiser. Isso vai adiantar, vai acelerar o seu curso. Se você fizer isso, se você pagou mais ou menos o quê? Umas 15 matérias já? Quanto? Tá fechando o microfone.
Deu uma média de 15 a 20 matérias. De 15 a 20 matérias. Então, veja bem, essas 15 ou 20 matérias, não é? Como o MEC fechou a porta, e se você quiser reconhecimento do MEC, então não tem como você não, pelo menos, assistir às aulas. Agora, observe, as notas, não, as notas a gente fala com os professores, você não precisa fazer a avaliação, a não ser a avaliação da sua presença, que você tem que estar 70% presente, e também do seu estágio, que o pastor Laí, que vai ser o seu tutor, vai passar todo esse semestre uma avaliação da sua pessoa sobre o seu estágio, somente isso. E no mês de férias, o irmão pode dar celeridade ao curso. E aí, na condição do irmão, onde a faculdade ela prepara algumas aulas, áudios e vídeo, que o irmão assiste e passa uma avaliação, onde o irmão responde, então dá celeridade ao curso. E aí o irmão, de repente, pode terminar em 2 anos e meio, 3 anos. Diminui. E agora a grande questão, irmãos, é que o bom disso é que o irmão vai ter uma graduação reconhecida pelo MEC, que fazendo uma pós-graduação, como por exemplo, essa pós-graduação que nós fizemos agora, de gestão do ensino superior, do docência do ensino superior, pode ensinar em qualquer faculdade ou qualquer universidade. Então, veja bem, isso é a coisa boa do reconhecimento do MEC. Mas também, pastor Laí, eu quero acreditar o seguinte, se o Rodrigo continuar na livre e ele chegar aos 2.700 horas, não tem problema. Ele vai ser consagrado também. Agora, infelizmente, com menos de 2.700 horas não dá, por causa da lei que a gente aprovou. Aí tem que ter, no mínimo, 2.700 horas aulas e 150 créditos. Não pode mais, porque agora é lei. E começou a vigorar a partir do começo desse ano. Então, Sr. Davi, pois não, aí Carlos. até falando para o Rodrigo também, eu fiz um curso teológico na Batista, na época, Certo. mas não era reconhecido pelo MEC. Depois de um certo tempo, eu fiz uma revalidação. Eu levei mais 2 anos, mais ou menos, para que o MEC pudesse reconhecer o curso. Uhum. Aí, a vantagem que eu estou vendo para o Rodrigo é essa. Além dele aproveitar essas matérias aí, as notas, tal, vai demorar um pouquinho mais? Mas ele vale vai a pena, Rodrigo. Um curso reconhecido pelo MEC, já vai entrar direto para pós-graduação. E eu fui fazer pós-graduação só depois que eu fiz. Porque, Rodrigo, você pode até lá na frente ser um dos nossos professores também. Entendeu? Porque agora, no MEC, se o professor não tiver uma graduação e não reconhecida pelo MEC, uma pós-graduação, não pode ensinar. Não é? Não pode ensinar. Por outro lado, é como o Carlos falou, isso lá na frente pode ser uma tenda para você, porque tá aqui os pastores sabem disso. Por exemplo, agora mesmo nessa pandemia, nós tivemos muitos pastores que tiveram a sua congra diminuída, porque houve uma depressão nas entradas da igreja e teve que diminuir o salário do pastor. E se o pastor não souber fazer uma tenda? Mas nesse caso... Então, Rodrigo, eu acredito, querido, que, viu, pastor Laí, eu posso estar... É uma opinião minha, é claro, mas eu acho, Rodrigo, que vale a pena você, vamos dizer assim, investir mais um ano do normal e você sair com bacharel reconhecido pelo MEC. E aí partir para uma pós-graduação, não é? E você já está habilitado para ser um professor de faculdade ou universidade. Então, eu acho que tem realmente, pastor, aí o senhor está coberto de razão, eu lhe entendo perfeitamente, né? Não tenha dúvida que o senhor tem razão, parte de razão nisso, mas acontecem essas coisas, é muito, muito complicado. E aqui, nessa questão, não é só a nossa, não é do MEC também. Né? Agora, como eu falei para o irmão, né? Os nossos seminários também de Recife e do Rio de Janeiro continuam com a livre. E os irmãos que terminarem lá vão ter o mesmo direito de consagração também. Agora, só não vai ter o reconhecimento do MEC. O bom nisso é o reconhecimento do MEC. E a gente sabe que esse mundo, do jeito que está, quanto mais você se profissionalizar em alguma coisa, melhor. E cada dia está ficando mais difícil para os pastores. É muito complicado. Então, eu acredito, Rodrigo, que
valeria a pena um sacrifício do irmão, mais um ano, não é? Mas aí estaria, é uma opinião e aproveitar, porque nós estamos ainda como essa faculdade é de um pastor, e nós estamos com preço que não existe. Né? Qual o valor? O bacharel em teologia, vou dizer, João, o bacharel em teologia hoje, na Livre, eu não sei quanto é que você paga, Rodrigo, quanto é que você paga aí no seminário? Lá são por módulos, né? É por módulo. Hoje Quanto é cada módulo? Hoje o online estava em 70 e o presencial era 90. Olha só, R$90 por módulo, cada matéria. Isso, Oito matérias, minha gente. Vamos colocar o mais barato, R$70 o presencial, é isso que você falou? 60? Hoje o online, porque como passou a ter, fica em torno de 70. E o presencial? O presencial, fazendo por módulos, fica 90. Olha só, módulo, R$80, R$70. Olha só, cada semestre nosso, Rodrigo, são 7 a 10 matérias. Isso ia dar lá para você R$900. Não é? E veja bem, e nós estamos com bacharel por R$250. Por quê? Porque agora o normal, o natural, por exemplo, aqui o presencial do Betel aqui é R$320. Nós temos aqui um seminário que abriu agora, reconhecido pelo MEC, é R$400. Então veja bem, R$250 o tal nosso valor, por enquanto. Por quê? Porque o dono da faculdade é irmão nosso e ele está querendo abençoar. Né? E outra coisa. É um semestre? Não, é por mês. É por mês. É por mês, R$250 mensal. Então, veja bem, é onde está também, onde vale a pena. Outra coisa, Rodrigo, olha só, nós temos turma, vamos abrir uma turma à noite, certo? Mas temos uma turma pela manhã e outro final de semana. Eu vou tentar começar agora com as mesmas matérias que estamos dando já na primeira. Significa o quê? Você estuda à noite, mas se porventura tiver uma noite que o irmão não possa estar presente, assiste com o mesmo professor pela manhã. Ou o mesmo professor no final de semana. Então, veja bem, a coisa fica muito mais acessível e melhor para você acompanhar e não perder nenhuma matéria. Não é? Então, nós estamos fazendo de uma maneira em que o aluno não possa se tiver de perder, perca o mínimo possível. Então, nós estamos trabalhando dessa forma e os professores, é bom que eu diga para os irmãos aqui que nós temos também, nós estamos procurando os melhores professores que nós temos naquela área, os mais experientes também. Então, um professor de teologia, a gente pega aquele que tem um curso melhor, mas também um mais experiente. E que, às vezes, o experiente sabe melhor do que aquele que tem um mestrado ou um doutorado. Às vezes, um especialista, ele, por causa da experiência, ele é muito melhor em sala de aula do que o doutor. Mas não é só isso. No final do semestre tem a avaliação do aluno. O professor que tirar menos de nota 7, pela maioria, está fora, porque nós queremos trabalhar com a qualidade, não queremos relaxar a qualidade do seminário. Então, nós estamos trabalhando para que a gente possa oferecer para as igrejas o melhor, entregar para as igrejas gente piedosa e preparada para manejar bem a palavra da verdade. Nós estamos, irmão, com esse desafio, está dando muito trabalho, mas nós estamos trabalhando com essa responsabilidade de fazer as coisas conforme a palavra e abençoar as nossas igrejas. Não é? Mas é esse caminho que nós queremos primar, estamos primando. Não é? Deu para ficar claro, pastor Laí, irmão Rodrigo? Ficou claro? Maravilha, tranquilo? pastor, ficou sim. Só uma dúvida na questão do IBB. Porque eu estou sempre conversando com a Carla lá, sempre que vai começar um módulo, alguma coisa, ela sempre me avisa, né? No caso de eu dar continuidade no IBB, a única questão é que não há o reconhecimento pelo MEC, mas pela denominação normal, Tem outra né? questão, Rodrigo, que é as 2.700 horas aula. Você tem que saber. Sim, horas, sim. Senão não vai perder tudo. Sim, porque sim. se o irmão terminar lá e não tiver 2.700 horas eu acredito que 2.700, eu acredito, falando assim, eu acredito que não. Porque quando eu comecei, ela falou que era 1.700, né? E aí o pessoal, até a turma que estava comigo, depois fez uma convalidação, certo. Não sei se era de Curitiba, alguma coisa assim que eles fizeram também para ser reconhecido pelo MEC. Porque na época podia, né? Tinha
essa questão. Eu não conseguiria pegar porque eu não iria ter Ora, o Rodrigo, tempo o nisso. próprio MEC hoje, acho que é entre 2.500 e 2.700 horas aula também, o MEC, do bacharel em teologia. Não, maravilha. Não, ficou bem claro, professor. Obrigado. Eu acho que assim, dentro dessa questão, eu acho que eu e o Rodrigo nós vamos reunir e aí a gente vai trocar uma ideia com o Carlos. Tranquilo, Vamos ver pastor. o que a gente consegue aí, pastor, fazer uma ponte aí que for melhor para ele. Pastor, a gente está para ajudar, pastor. O que a gente puder ajudar, o senhor não pode ficar certo que a gente vai ajudar. Não tenha dúvida, viu? Não, Agora, pastor, aí eu acho, viu, Rodrigo? Eu acredito, Rodrigo, que vale a pena você investir mais um ano de estudo e migrar para o nosso, não é? Por quê? Porque já está solidificado, já está regularizado, tá? E vai ser bom também para você, porque nessa questão, não é? De você ter vamos dizer assim, você ter como fazer uma tenda, né? Que lá na frente ninguém nunca sabe, pode precisar e o irmão está aí qualificado para agir também no lado secular. Não, maravilha, pastor. Ficou bem tranquilo, sim. Obrigado. Mas nesse caso seria necessário migrar já, então. Pastor Laí... Abrir a turma agora, né? Abrir a turma vai abrir uma turma agora, pastor Laí, em agosto. Agora, em julho, a gente vai começar as matrículas. Então, se Rodrigo desejar, Rodrigo, e der certo, pastor Laí, aí eu vou mandar para o Rodrigo um vestibular. Mas não se preocupe com isso, não, Rodrigo, que é obrigado pelo MEC. É um vestibular, é um assunto assuntos gerais e uma redaçãozinha sobre o seu testemunho de cristão. Não se preocupe com isso, não, que não é reprovável. A gente conhece o irmão ovelha do pastor Laí e a gente sabe, só isso aí já pesa para a gente. Então, não se preocupe que não vai haver reprovação. O irmão vai fazer vestibular porque é exigência do MEC. E a gente sabe que o irmão vai tirar de letra, sem problema algum. São perguntas simples, não é nada demais. E aí nós vamos mandar a ficha de inscrição. O irmão faz a inscrição e mandar também a conta da USB para o irmão fazer a matrícula, que é R$250 também. Agora, observe, a matrícula é R$250, mas como as aulas começam em agosto, só vai ser cobrado no final de agosto, ou no começo de julho, a primeira parcela. Entendeu? Então, a matrícula ficará como se fosse a primeira parcela, vamos dizer assim. Não é? Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Vamos fazer assim, pastor. Eu vou sentar com o Rodrigo aí. A gente pastor aí. Com o Carlos paga para nós aí. E aí a gente vamos fazer uma ponte através dele aí para ver o que a gente realmente vai ser melhor. Aí vai dar. Tranquilo. E pastor aí, se o senhor tiver 5 seminaristas, eu lhe dou uma bolsa de 1. Então, veja bem, se o senhor tiver na sua igreja, qualquer pastor aqui tiver 5 seminaristas, a gente dá uma bolsa de 1. Não pode, um fica bolsista 100%. Gostaria imensamente de ter, mas hoje eu tenho o Rodrigo, que já tá avançado, né? E tenho mais 2 irmãos, eu lhe dou meia bolsa. O senhor pode escolher uma meia bolsa para qualquer um dos 3. Tá, eu vou conversar com ele principalmente, né? Porque a gente trabalha também um pouco na questão de chamado, né? Sim. Identificar. Hoje quem está mais maduro nesse sentido é o Rodrigo mesmo. Mas qualquer coisa a gente vai entrar em contato, sim. Eu só queria depois, pastor, que o senhor me ajudasse com alguma coisa, ou se quiser pelo meu e-mail, com relação a essa questão da pedagogia que me interessou bastante. Sim, psicopedagogia. Pastor, aí muito barato, R$100 mensais. 18 meses, R$100 mensais. Mesma coisa. Se o irmão tiver 5 irmãos na sua igreja, eu lhe dou outra bolsa também para pós-graduação. Certo. Tá. Eu também vejo com o Carlinhos isso daí para a gente poder estar. Pronto, tá certo. Tranquilo, pastor. Oi, Carlos. Não, pastor Davi, tem previsão de mestrado? Se eu tenho o quê? Sim, nós estamos trabalhando, Carlos, para no ano que vem já abrir mestrado em teologia. Estamos trabalhando, viu?
Estamos trabalhando nessa direção, para a gente já oferecer ou um mestrado em teologia, ou um mestrado em hermenêutica, ou um mestrado em exegese, ou um mestrado em homilética, ou um mestrado em teologia bíblica, mas alguma dessas ou um mestrado em teologia sistemática, mas estamos partindo para o mestrado. Ok. Vamos caminhar um pouquinho mais, irmão? O pastor Walter levantou a mão, acho que queria fazer uma pergunta. Não, eu não quero fazer pergunta, não. Eu quero só falar uma coisa que tem a ver com o que o Rodrigo falou. Embora eu tenha me formado em 2011, só para dizer que no IBB, em 2011, a carga horária era de 2.960 horas. Mas, claro que pode ser que tenha mudado, né? É que o Rodrigo falou de 1.700, eu levantei o meu histórico do IBB, e no meu histórico tem 2.960. Só para uma informação. Maravilha, Beleza. pastor. Valeu, Walter. Davi, me diz uma coisa. Fala aí, Internamente, uma hora o aluno ele se formou, né, na EAD aí, nessa parceria. Aí ele agora vai vir para a ordenação, vai dar entrada. Existe algum benefício para o aluno que se formar nessa nossa parceria? Para a ordenação, por exemplo, ele vai ficar isento da prova, vai direto para o concílio. Como é que ficou isto? João, nesse sentido ainda não se resolveu nada. Está se trabalhando nessa questão também. Então tá bom. Mas está se Perfeito. trabalhando. Né? Agora, o processo é o mesmo. O pastor Laí falou uma coisa muito importante aqui. É a questão da vocação. Não adianta, irmão, uma igreja pedir ordenação de um irmão para pastor se não for vocacionado. Isso a gente tem falado muito para alguns colegas. Irmão, Isso é importante, né? O pastor Laí falou uma experiência que houve aqui na Paraíba, que há em todo lugar. Às vezes, irmãos são levados a ser consagrados ao pastoreio quando não tem a vocação. Isso vai ser muito ruim. Vai ser um trauma para ele e para a igreja. Por quê, mano? Porque a gente sabe pela Bíblia que Deus trabalha com os vocacionados. Ele deu à igreja evangelistas, pastores e mestres. É evidente que o Cristo que deu à igreja, que vocacionou o irmão para pastor, vai abençoar o seu pastorado. Por quê? Porque Jesus trabalha por meio dos vocacionados. E isso é muito complicado, porque às vezes também o irmão é só um evangelista, e às vezes é consagrado a pastor, e a gente sabe que o evangelista, o coração dele é nas almas perdidas. Já o pastor, o coração é nas ovelhas, e o mestre, o coração é no texto. Né? E às vezes a gente sabe que aquele que demora na igreja, que a igreja ama mesmo, é o pastor. Porque o pastor é o coração nas ovelhas, ele tem aquele cuidado, aquele carinho, ele tem ouvido, ele tem paciência com a ovelha. Evangelista e mestre não tem paciência com a ovelha como o pastor tem. E às vezes irmãos são consagrados ao pastoreio, quando às vezes é só um evangelista, às vezes é só um mestre, e aí não vai dar certo, vai ser 2 traumas, para ele e para a igreja. E tem igrejas traumatizadas com isso. E quando entra um lobo que estraga a igreja fica cismada, e nós temos igrejas que têm dificuldade hoje em convidar um pastor para pastorear ela, porque está traumatizada, passou um bandido lá, passou um lobo, passou um infeliz lá e estragou a igreja. Não é? Às vezes não é nem um lobo, é um irmão que ele é apenas um mestre, não é pastor, é um evangelista, não é um pastor. Por isso que agora, nesse curso que nós estamos fazendo, existe a matéria vocação. Para quê? Para ajudar o seminarista a ver qual é o seu quadrado. Se ele é um evangelista, se ele é um pastor, ou se ele é um mestre, para depois ele não se frustrar lá na frente e nem a igreja se frustrar também. Não é? Davi, uma outra questão que eu queria ver com você. Sim. Você já falou, mas foi muito assunto para mim ali que ficou misturado no outro. Certo. Os alunos que já começaram este ano, por exemplo, a fazer o EAD em outra faculdade, para o DET aceitá-lo no final da sua formação, vai depender do currículo dessa faculdade. Não vai haver aceitação. João, não vai haver aceitação. Observe, não vai haver? O que a Junta Geral aprovou foi a EAD nessa parceria, o SCB e a Maciço de Baturité. Porque foi uma excepcionalidade. Por quê? Porque preste bem atenção. Até então, só era aceito o presencial. O que estava na lei
veja bem, até 2019, até vir essa pandemia, só podia ser o presencial, ou no máximo o mesopresencial. Mas agora, veja bem, por causa da pandemia e por causa dessa parceria, a Junta Geral aprovou o modo EAD nesta parceria e nos nossos seminários de Recife, Recife, Rio de Janeiro e os credenciados. Então, fora dos credenciados e dos seminários oficiais e dessa parceria, não se aceita EAD. Isso precisa ir para a Junta Geral, aprovar. Então, se alguém entrou em qualquer outro seminário que não seja credenciado, ou qualquer faculdade que não seja credenciada pelo DET, ou que não vai ser aceito. Para o pastoreio, não. Mesmo sendo reconhecido pelo MEC, o curso? Mesmo sendo reconhecido pelo MEC, Carlos. Por quê? Entendi. Por quê, irmãos? Vou lhe explicar. Porque tem muitas faculdades e universidades liberais que estão ensinando a teologia liberal. E a gente, primeiramente, a gente não visa o MEC, a gente visa a nossa teologia, a gente visa o nosso conservadorismo, a nossa ortodoxia. Né? Por quê? Porque se a gente abrir, Carlos, observe, para qualquer curso, veja bem, se a gente abrir que qualquer faculdade, que o indivíduo fez um bacharel em teologia, em qualquer faculdade reconhecida pelo MEC, a gente tem que aceitar, vai vir alguém que é um bandista, vai vir alguém que é espiritualista, nós vamos ter que aceitar a gente que fez a teologia católica, não podemos, porque a nossa teologia ela é ortodoxa, ela é conservadora. Entendi. Ok. Não, ficou claro, perfeito. Aí a gente tem que resumir nisso para a gente não abrir a porteira, né? E daqui a pouco a gente tem pastores liberais, e não é só isso não, porque se a gente abrir e a gente vetar, por exemplo, um espírita que diz eu quero ser pastor congregacional, porque eu tenho bacharel em teologia, se a gente disser não, ele vai judicializar. E agora? E a justiça vai dizer o quê? Diz, não, aqui, vocês dizem que basta ter o bacharel em teologia e não importa qual é a faculdade, então vocês têm que aceitar. E agora, como é que vai ser? É complicado, né? Pastor, pois não, pastor. Uma dúvida, por favor. O IBK, ele é credenciado? Qual? Não, o IBK é o pastor João. IBK, qual é o IBK? Do pastor Douglas. Douglas Nassif? É isso? Pastor Laí, eu não sei lhe responder agora. Honestamente, eu não sei. Eu preciso ver. Tá, porque dentro daquilo que o pastor falou, pode-se viabilizar, então, essa forma de curso aqui pelo IBK. Mas esse é um outro assunto, depois aí a gente, internamente, na associação, pode estar discutindo. Aham. Perfeito. Me desculpe, pastor, viu, Laí, eu não poder lhe responder isso aí agora, mas eu posso lhe responder depois, viu? Eu posso ver isso aí e depois responder para o irmão. Não, isso é mais uma questão aqui da nossa associação. Ah, tá bom. Sim, só complementando. É rápido. Tem a ver com o que o Laí falou, né? Eu também entendi a mesma coisa. Embora não seja reconhecido pelo MEC, em tese, o IBK poderia ser aceito pela denominação, porque a teologia é de acordo com o que preconiza a denominação. Mas, ok. Não apenas a questão de ser aceito, pastor Walter, mas também pela questão de fazer um curso não presencial no caso, né? Então, como a nossa maior dificuldade aqui é a questão de localização, com relação a isso, né? Locomoção, o IBK poderia aproveitar esse tipo de o IBK já está fazendo EAD desde o ano passado. O IBK já está fazendo? Já está fazendo desde o ano passado. Mas vai permanecer? Ou é só por causa da pandemia? Vai permanecer EAD ou é só por causa da pandemia? Já cravou. Já era um sonho, uma expectativa, um anseio, enfim. Mas a pandemia forçou a que isso acontecesse mais rapidamente.
Mas Você estuda lá, Walter, ou você dá aula lá no IBK? eu dou aula, Dá aula. a minha esposa é secretária do Douglas. Do Douglas não, do IBK, cujo Walter, veículo é sabe o- dizer se ele é credenciado? Ele é credenciado ao DET. Então ótimo. Pronto, pastor Laí, tá aí a resposta aí, o É Walter já deu. credenciado. E no caso, Agora, Walter, Walter, fique ligado porque o currículo mudou, viu? Nós vamos mandar o currículo novo para todos. Nós tiramos algumas matérias do currículo anterior e acrescentamos outras. Por quê? Tá. Porque o nosso currículo, agora como eu falei, não sei se você estava aqui no começo, o nosso currículo ele contempla agora o preparo do evangelista, do pastor e do mestre. O currículo Perfeito. anterior não contemplava tanto o evangelista. Não é? Isso tem sido um problema nosso de muito tempo. Por isso mesmo, nossa denominação não tem sofrido a falta de crescimento por causa disso, porque, ora, uma denominação que quer crescer e não tem matérias missiológicas, não tem uma matéria com plantação de igreja, não prepara seminarista para plantar igreja, como é que ela vai crescer? Porque a denominação, uma igreja cresce com evangelização, mas a denominação cresce com plantação de igrejas. Então, nós mudamos o currículo aumentou, porque nós acrescentamos essas matérias e tiramos outras matérias que achávamos não interessantes, não é? Porque mais vendo uma parte secular. Mas aí, viu, Walter, nós vamos enviar o currículo agora no meio do ano para todos os credenciados e para os nossos seminários e os credenciados, porque o DET mudou, já foi aprovado e tudo mais. e a diferença maior aí também é a questão do reconhecimento pelo MEC, né? E Sim, o sim, IBK sim. não tem, né? Realmente, Mas aí- aí não tem. Aí não tem, então- não. Eu nem sei como é que vai ficar isso. Então, mas dentro da carga horária, se ela é acessível, então, no caso, por exemplo, se a pessoa não, o seminarista não tiver a intenção de ser reconhecido pelo MEC apenas na questão Não ministerial, tem problema nenhum. pode ir no IBK e pedir o concílio pela ST. Olha só, se o seminarista ele não se interessa pelo MEC, não tem problema nenhum. Ele vai ser consagrado a pastor de qualquer maneira, não tem problema algum, porque é um seminário credenciado pelo MEC. Então não tem problema nenhum. Meu Porque caso, dentro da visão que o pastor acabou de dizer, né, pastor Davi? Eu também entendo dessa forma, né? Nem todo mundo, o mestre tem aquele coração voltado para a letra, o pastor para as ovelhas, o evangelista para as vidas. É. Então, de repente, que nem no caso do Rodrigo tem um total entendimento que ele tem não apenas para pastor, como também para mestre. É uma pessoa Coisa boa. muito esclarecida. Eu- Agora, tem irmãos que a gente percebe que é a questão de pastor mesmo. Então, essa questão do mestre já não seria tão prioritária. Eu fiz o mestrado, pastor Laí, em teologia ministerial. E a minha dissertação foi em cima disso, né, no vocacionado. E isso me abriu muito a mente. E isso é um fato. Né? É um fato. A gente sabe que na igreja primitiva, os três trabalhavam em conjunto. O evangelista, o pastor e o mestre. O evangelista trazia os conversos, né? O mestre discipulava e o pastor cuidava. Mas Sim. aí, o que acontece? Modernamente hoje, infelizmente, a igreja só reconhece mais a questão do pastor. Então, por isso que o mestre tem que receber o título de pastor, o evangelista, mas não é exatamente o pastor. Um evangelista e um mestre, ele não passa muito tempo na igreja. Ele não tem paciência, como eu estava dizendo para os irmãos, com ouvir a ovelha, e suportar os coices e as cabeçadas das ovelhas. Porque o evangelista, o coração é só, ele quer almas, ele quer ganhar almas, ele quer evangelizar, ele planta a igreja, ele fortalece um trabalho, mas ele entrega daí para frente para o pastor tomar conta. O mestre não, o mestre, o amor, o coração dele é no texto, ele quer que todo mundo entenda profundamente o texto sagrado. É claro que todo pastor é um ensinador, mas o pastor, ele dá mais a doutrina, o trivial, a periférica, ou seja, os rudimentos necessários para a fé cristã. Mas o aprofundamento do texto é com o mestre. Feliz da igreja que tem nela o pastor, o mestre e um evangelista. Ou que tem um pastor, ou que tem alguém na frente que seja ao mesmo tempo o Cristo que dá o dom de evangelista, pastor e mestre. Uma igreja que tem um homem desse é quase um apóstolo Paulo. Segura o cara, né? Segura o cara. Essa foi boa. É verdade. O que agrada o coração do evangelista é ele ouvir assim: eu me arrependo de ser de Jesus Salvador. Aí ele já leva, agora cuida.
Ele passa um tempo, pastor, ele enche a igreja. Isso é bom Mas se ele demais. continuar, ele esvazia. Por quê? Porque ele não vai cuidar. Pastor evangelista. Né? Ele não vai cuidar. Então, ele é um plantador de igreja, ele é o ganhador de almas. Já o mestre, não. O mestre, ele está nos seminários, ele está na escola dominical, ele está no discipulado, não é? E agora... E por aí vai. Se a igreja entendesse isso e considerasse os três, porque os três são vocacionados por Deus. É o quarto do menino, eu acho. Ficou sem Ô, som. João, tu brecou minha voz, faz isso não. Não, Ele tá rapaz, tentando- que isso. Tá no quarto aí. Eu não sei se eu ia falar o seguinte, que na ocasião eu optei eu queria ser pastor, né? Então eu já tinha uma graduação, então para mim eu não quis, né? Eu optei por não fazer a convalidação, porque já tinha, mas certamente se eu não tivesse uma outra graduação, com certeza eu ia correr atrás da convalidação, porque E outra melhor, coisa que né? eu quero dizer aqui para os pastores, olha só, nós temos muitos pastores hoje já nós, ordenados no curso que nós estamos agora, onde eles estão achando maravilhoso, estão se reciclando e estão buscando o reconhecimento do MEC. E aqui também, para os colegas pastores, que não tem mais a convalidação, se vocês quiserem entrar, não vai ser cobrado de vocês avaliação, vocês só assistem às aulas e a gente aproveita as notas de vocês do curso livre, sem problema nenhum. Nós temos vários... Josias está fazendo, Josias? Pastor Josias Josias está está lá, fazendo. não é? E outros, mas tem vários pastores fazendo. Então, isso também é uma boa para os pastores que querem reciclar ou querem buscar o reconhecimento do MEC. Você entrando, você só precisa assistir 70% das aulas e a gente considera as notas e tudo bem. E outra coisa, boa também, os pastores que entrarem só precisam cursar as matérias da faculdade, que são 40 e poucos. Então dá para terminar com 3 anos. Com as 40 e poucas matérias, com 3 anos você pode... E vai ser mais barato do que a convalidação. A convalidação era 300, 400 lágrimas, né? Aí é só R$250. E se o pastor conseguir 4 ou 5 seminaristas, a gente dá uma bolsa, você fica 0,800. Tá certo, Davi. Foi muito bom. Acho que não tem mais. Ficou bem claro aí a questão dessa parceria do EAD e o seu modo de funcionamento. João, Vamos eu vou passar isso aí para os colocar, João, demais. no teu zap, viu, João? Eu vou colocar no teu zap os cartazinhos lá. E você, por favor, tu envia para os pastores. Aí eles podem divulgar na igreja, Ok. se Eu boto muitos desejar. pastores aqui. Tranquilo. Pronto. Por gentileza, envia o da psicopedagogia, pastor. Vou enviar sim, pastor Laís. Nem se preocupe. Eu vou enviar para o João e o João distribui para todos vocês. Tá bom? Tá bom. Tranquilo. Tá bom. Pastor, Davi, muito obrigado. Deus te abençoe Eu que aí agradeço. poderosamente. Eu que E agradeço. vamos correr atrás. Olha, irmão, deixa eu pedir uma Tá bom. coisa a vocês encarecidamente. O nosso departamento está muito cheio de desafios. E eu gostaria muito que vocês orassem pelo nosso departamento. Orem por nós, porque tem sido uma luta muito grande nessa questão e que a gente tem enfrentado na frente do DET. Há muitos desafios. Olha, nós estamos pensando, irmãos, como revitalizar os nossos seminários, que estão em situações difíceis já faz tempo. E então, são muitos desafios. Então, por gentileza, os irmãos com suas igrejas, orem pelo nosso departamento. Nós estamos precisando de oração. Tá bom. Então, vou pedir para o pastor Demi, que é da 7, está orando pelo DET, né, que caminha aí junto, né? E ora por esse departamento que é tão importante, né? E dê capacitação aí ao diretor e aos conselheiros, e que esse desafio possam ser posto aí em prova, de maneira que possam botar em prática, né? Depois da oração, que os irmãos vão sair, eu queria pedir para a diretoria, aproveitar que estão aqui, parte da diretoria, ficassem, para a gente bater um papo rapidinho, tá bom? Aproveitar que já estamos conectados. Então, pastor Ademir, por gentileza. Só quero agradecer, meu João, porque assim que o pastor Ademir orar, eu estou saindo. Muito obrigado, irmãos, pela atenção, pelo espaço. E nós estamos às ordens, viu? Vocês têm aí meu telefone aí, pode a qualquer hora
Esse meu telefone é Zap, pode falar com o João aí, se vocês não tiverem. Podem entrar em contato comigo a qualquer hora, nós estamos à disposição dos irmãos. Valeu, Ele um abraço. agradece, foi muito bom, foi muito oportuno. Vamos orar. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, nós estamos reunidos em nome de Jesus. E tudo quanto falamos, conversamos, ouvimos, Pai, são desafios. Coloque tudo isso em nossos corações, de uma forma constante para desenvolvermos a Tua obra e queremos fazer o melhor. Nos capacita para isso. Derrama a Tua unção, Teu poder sobre a liderança do Departamento de Educação Teológica, ó Pai, porque é tão importante para a nossa denominação a Tua palavra, a vivência, o ensino, o caminhar da Tua palavra. Precisamos disto, Pai, mas precisamos do Teu Espírito para sermos conduzidos. Então ministra sobre nós uma unção poderosa para fazermos de acordo com a Teu querer, com a Tua vontade. Por isso estamos aqui, Senhor. Nos capacite para isso. Abençoe nossos seminaristas, abençoe aqueles que são vocacionados, Pai. Encha assim, capacita, Pai, e dê a vitória. Muito obrigado por esta noite, por esses momentos, a qual ouvi, Senhor, e tive a certeza de que está conosco, pois a obra é Tua. Muito obrigado, ó Pai. Nos despede, nos guarda. Muito obrigado mesmo. Abençoe. Mais uma vez eu te peço, pastor Davi Bezerra. Enche ele de autoridade e poder nesse departamento. Eu te louvo, Amém. Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, Amém. Deus abençoe, foi um prazer. Ora por nós. Amém, pastor.